Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando sobre o milênio bíblico. E nós vamos estudar Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 6, que é o texto que fala do milênio, tá? E para isso também vamos abordar o capítulo 19 de Apocalipse. No primeiro vídeo eu fiz uma análise comparativa das principais correntes escatológicas a respeito do milênio, certo? Nesse vídeo agora, eu vou fazer uma análise do milênio na perspectiva pré-milenista. Eu, que sou amilenista, vou tentar ser fiel na exposição do milênio na perspectiva pré-milenista e vou tentar apresentar para vocês tudo o que os pré-milenistas e especialmente os dispensacionalistas, o que eles acreditam sobre o milênio, tá? Mas também envolve os pré-milenistas históricos. E eu vou fazer as minhas críticas como amilenista. E a minha intenção é propor o amilenismo como sendo a corrente escatológica mais coerente e mais bíblica. Isso não significa que os pré-milenistas não sejam meus irmãos ou que sejam hereges, nada disso, tá? São análises de ideias. Então eu vou colocar para vocês o que eles crêem, qual a base que eles têm para o que eles crêem, vou fazer as minhas críticas, depois eu vou apresentar o amilenismo. E vocês que estão assistindo vão poder avaliar e ver o que faz mais sentido, o que é mais bíblico, o que é mais coerente. E aí você vai decidir o que você crê, o que você acha melhor, tá? Então, volto a dizer, o objetivo aqui não é descaracterizar nada, nem é condenar nada. Eu estou fazendo a avaliação de ideias, tá? Não estou julgando pessoas, mas ideias. Então, eu vou colocar aqui o que o pré-milenismo acredita e depois fazer as minhas críticas, certo? Bom, os pré-milenistas, eles acreditam que o milênio começa depois de Cristo voltar. Portanto, o milênio ele é futuro. E já de pronto, você pode acompanhar esse estudo abrindo a sua Bíblia lá em Apocalipse 19. Em Apocalipse 19, tanto pré-milenista quanto pós-milenista, quanto amilenista, acredito que o capítulo 19 de Apocalipse trata da segunda vinda de Cristo. Então, a discordância está... O que acontece no capítulo 20? O capítulo 20 ele é uma sequência do 19, ou o 19 encerra uma sessão e o 20 começa a outra sessão, né? Se o capítulo 20 for uma sequência cronológica do capítulo 19, então nós temos ali o milênio depois da vinda de Cristo, porque no 19 claramente Jesus volta. Então os pré-milenistas que interpretam o Apocalipse cronologicamente, sequencialmente, eles veem que Jesus volta no capítulo 19, né, a partir do versículo 11 até o versículo 21, tem a descrição da volta do Senhor Jesus, da sua segunda vinda. Então, se é cronológico, se é sequencial, o capítulo 20 é a sequência. E se o capítulo 20 fala do milênio, logo o milênio acontece, inicia depois da vinda de Cristo. Certo? Então, esse é o entendimento pré-milenista. Bom, a primeira ação do Senhor Jesus como rei é prender Satanás. Isso nós vemos lá em Apocalipse 20.
do versículo 1 ao versículo 3, né? A prisão de Satanás. Então, os pré-milenistas que tendem a interpretar o Apocalipse de maneira literal, tá? Essa é outra diferença, né? Eles interpretam o Apocalipse de maneira literal. Eles creem que Satanás estará preso e a prisão de Satanás ela é futura. E a prisão, no entendimento pré-milenista, é que Satanás vai estar impedido de agir e estará inativo. Para eles, prisão significa inatividade. Se Satanás está agindo, logo, ele está solto. É isso que eles dizem, né, os pré-milenistas. E se ele estivesse preso, no entendimento pré-milenista, o mundo seria muito melhor. Né? Então, nesse entendimento, eles encaram a prisão de Satanás como sendo uma coisa literal. Nesses termos que eu estou dizendo. Para eles, a prisão de Satanás significa inatividade e que Satanás estará impedido de agir. Eles acreditam que o milênio ele é terreno, ou seja, vai acontecer aqui na Terra, tá? Que Jesus reinará a partir de Jerusalém sobre toda a humanidade. Então, no milênio pré-milenista, vai haver ímpios e crentes nesse milênio, tá? Então, não é só um milênio, não é um milênio só de crentes. É um milênio de crentes e ímpios. Então, é isso que eles acreditam, né? Que Jesus vai voltar para essa terra, vai estabelecer o seu reino literal no período de 1000 anos, literais, a partir de Jerusalém, que vai ser a sede desse reino, e ele vai reinar sobre o mundo todo, sobre ímpios e crentes. Tá? E os judeus serão, digamos assim, os corregentes desse reino. Tá? Então, esse é o entendimento pré-milenista do milênio, certo? Quando começa o milênio? Antes ou depois de Jesus voltar? Para os pré-milenistas, o milênio começa depois da segunda vinda de Cristo, portanto, é futuro. E vai acontecer na seguinte ordem. O Senhor Jesus volta, em seguida inicia o milênio. Então, é nessa ordem, tá? Ele vem, no capítulo 19, ele vem, no capítulo 20, inicia-se então o milênio. Então, essa é a ordem, tá, do milênio pré-milenista. Então, nós vamos analisar aqui a segunda vinda de Cristo, né? Já que o ponto X da questão é a segunda vinda, né? O que acontece na segunda vinda? A segunda vinda encerra a história humana ou inicia o milênio, né? Então, nós vamos analisar aqui a segunda vinda, tá bom? A gente não vai poder ver exatamente cada palavrinha lá de Apocalipse 19, mas vamos analisar aqui os pontos centrais, que é de concordância de todos, certo? Primeiro, o versículo 11, ele destaca que a segunda vinda de Cristo será gloriosa. Veja o versículo 11, diz assim: vi o céu aberto. Então, essa expressão aí, vi o céu aberto, o céu se abrirá para o Senhor descer de forma gloriosa. Então, essa ideia de vi o céu aberto descreve uma segunda vinda gloriosa. Segundo, a segunda vinda de Cristo será vitoriosa. O texto diz assim, ainda no versículo 11, você pode acompanhar na sua Bíblia: e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro. Então, descreve o Senhor Jesus vindo num cavalo branco. O Senhor descerá montado num cavalo branco, vitorioso. Então, essas descrições, elas significam que a vinda dele será gloriosa e vitoriosa. Terceiro, a segunda vinda será triunfante.
Veja que o versículo 12 diz: na sua cabeça há muitos diademas. Então a expressão diademas são coroas. Coroas de reis conquistados, de reis vencidos. Então naquela época, quando um rei entrava em guerra com outro rei e ele vencia, ele geralmente trazia a coroa para mostrar que ele conquistou, que ele venceu, e aquelas coroas representavam aqueles que foram vencidos. Então, quando Jesus vem e na sua cabeça haviam muitos diademas, quer dizer que todos os governantes do mundo, os senhores, todos aqueles que se assenhorearam de pessoas, foram vencidos e ele é o único que triunfou sobre tudo. E ele não virá sozinho, né? Versículo 14 mostra que seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Assim como ele vem montado em cavalo branco, os seus exércitos também virão com ele montado em cavalos brancos, né? Esse exército aí é formado por todos os anjos e todos os santos que morreram no Senhor e que virão com ele na sua segunda vinda. Tá? Então, quando Jesus vier, ele não vai vir sozinho. Paulo fala lá em Tessalonicenses que ele não virá sozinho. Todos aqueles que morreram no Senhor vão vir com ele quando ele vier. Tá? E também todos os anjos. Primeiro versículo 11 diz o que ele vai fazer quando ele chegar. Ele vai julgar e pelejar com justiça. O texto, no versículo 12, no versículo 11 diz que ele vai julgar e vai pelejar com justiça. No versículo 12, fala que ele tem os olhos como chama de fogo. O que significa isso? Significa que, primeiro, significa que ninguém vai escapar do seu juízo. Segundo, significa que nada vai ficar oculto aos seus olhos. Então, quando o texto diz que os seus olhos são como chamas de fogo, o texto quer dizer que ninguém vai escapar dos seus olhos. Ou seja, os seus olhos prescrutam tudo. E segundo, significa que nada vai ficar oculto aos seus olhos. Então, ninguém vai poder esconder nada dele. Tá? Lá no versículo 13 e no versículo 15, diz que ele julgará o mundo através da sua palavra. A mesma palavra que criou o mundo vai também ser o instrumento pelo qual Cristo irá julgar o mundo. Né? Diz assim o versículo 13. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Lá no 15 diz: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O versículo 15, como eu já li aqui, vocês ouviram, diz que ele fará as nações em pedaço com cetro de ferro. Ele vai destruir as nações. E diz o versículo 15 ainda que ele pessoalmente esmagará todos os ímpios. E diz no versículo 13 que o seu manto está manchado de sangue dos seus inimigos. Então, aqui é uma descrição não de uma guerra, certo? Mas de um massacre. Ele virá e na sua vinda ele vai julgar o mundo. Ninguém vai poder escapar dos seus olhos. E nada poderá ser escondido dele naquela hora. Ele fará em pedaços as nações e esmagará todos os ímpios. É o que o texto diz, né? Todos os ímpios serão esmagados. Porque a ideia que ele mostra aqui, né? Que pessoalmente ele pisa o lagar. Então o lagar era o lugar onde se pisavam as uvas para transformá-las em vinho, né?
ele vai pisar. As uvas são os ímpios, que ele vai pisar, ele vai esmagar os ímpios. Então aqui a descrição é de um massacre, e quando diz no versículo 13 que o seu manto está manchado de sangue de seus inimigos, né? Então quer dizer que realmente ele quando virá, ele irá esmagar, né, os seus inimigos. Muito bem. O versículo 19 aqui de Apocalipse 20 descreve então os dois banquetes, os dois grandes banquetes do fim. Tá? Primeiro, nós temos aí o primeiro banquete. No primeiro banquete, a igreja é convidada a participar e a banquetear com o Senhor. Então, do versículo 1 ao versículo 10, nós temos aí o primeiro banquete, tá? Onde a igreja é convidada a participar e a banquetear-se com o Senhor. Do versículo 17 ao 21, nós temos o segundo banquete. No segundo banquete, as aves são convidadas a banquetear e a carne dos ímpios são o banquete. Então, veja a diferença. No primeiro banquete, a igreja é convidada a sentar-se à mesa e comer com o Senhor. No segundo banquete, os ímpios são o banquete. As aves são convidadas a banquetear-se, mas com a carne dos ímpios, né? E aí nós temos então a descrição da batalha final. Então vamos ver aí essa descrição da batalha final. Nós temos aí no versículo 17 o convite do anjo, né? O texto diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então aqui o anjo está convidando as aves para que elas se reúnam para a grande ceia de Deus. E aí então do versículo 18 ao 19, nós temos aí a descrição dos inimigos de Cristo e da igreja, aqueles que vão se reunir para pelejar contra Cristo e contra a igreja. Vamos ver então quem são esses inimigos. Tá? O texto menciona as nações, reis, comandantes, poderosos, cavalos e seus cavaleiros, todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Os reis da terra com os seus exércitos, todos sob o comando da besta. Então, esses que eu mencionei aqui estão aí no versículo 18 e versículo 19, né? As nações todas, os reis, os comandantes, os poderosos. Ou seja, toda a hierarquia, né? Cavalos e seus cavaleiros, que são os soldados. Aí depois menciona todos, livres, escravos. Ou seja, se a pessoa não for rei, ela é comandante. Se ela não for comandante, ela faz parte dos poderosos. Se ela não fizer parte de nenhum desses, ela é um dos soldados. Se não for, ela é uma pessoa livre. E se não for, ela é escrava. Se não for, ela é pequena, senão ela é grande. Ou seja, a ideia aqui, no meu entendimento, abrange todos os ímpios. Os reis da terra e seus exércitos. Então aqui, você pode aí responder essa pergunta, né? Eu pergunto para você nessa hora. Todos os ímpios estão referidos aqui nessa batalha? Ou você acha que alguma nação, quando ele fala aqui, as nações, que nações são essas? São todas as nações do mundo? E isso eu estou me referindo às nações sem Deus, né? Ou há alguma nação fora aqui? Os reis, são todos os reis ou há reis que não estão referidos aqui?
Quando ele fala comandantes, poderosos, livres, escravos, soldados, pequenos, grandes, há a possibilidade de algum ímpio não estar sendo referido aqui? Há alguma possibilidade desse texto não estar descrevendo todos os ímpios aqui? Eu, particularmente, acredito que aqui está fazendo referência a todos os ímpios. Todos. Tá? Todos os ímpios. Até porque a expressão todos os reis da terra aparece lá em Apocalipse capítulo 1 também. E se lá é todos os reis da terra, então aqui também é todos os reis da terra. Olha, lá no capítulo 1, versículo 5, o texto diz assim: João dizendo às 7 igrejas da Ásia, né? E ele fala da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Ele fala: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, o que ele quer dizer? Que Jesus é soberano só sobre uma parte dos reis da terra ou sobre todos os reis da terra? Entendeu? É a mesma expressão que aparece aqui no 19. Os reis da terra. Então, para mim, está abarcando todos os reis da terra. Então, aqui, para mim, todos os ímpios estão sendo mencionados aqui. Então, a pergunta que eu faço para você é: o que você acha? Isso vai ser muito importante lá para frente. Todos os ímpios estão sendo mencionados aqui ou há ímpios que não estão sendo mencionados aqui nesse texto, né? Bom, o texto então mostra que eles estão todos ali congregados sob o comando da besta para pelejarem contra Cristo e seu exército, no caso a igreja, né? E aí, do versículo 20 e 21, nós temos o resultado da batalha final. O texto diz no versículo 20 que a besta e o falso profeta foram presos e lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. É isso que o texto diz. A besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, o resultado final da batalha foi esse. O falso profeta e a besta foram presos e lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, tá? E o 21 fala que o restante foram todos mortos. Este diz o 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. No caso, Cristo, né? Eles falam que ele tinha uma espada que saía da sua boca. Então, com essa espada, ele matou todos os ímpios. E aí o texto encerra dizendo que todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, se todos os ímpios estavam mencionados ali na batalha final, então aqui está dizendo que, com a exceção do falso profeta e da besta, que foram lançados vivos no lago de fogo, todos os ímpios morreram na vinda de Cristo. Cristo, quando voltar, como diz o texto, vai esmagar todos os ímpios. A descrição dessa batalha não é exatamente uma batalha, mas é um massacre, né? O que nós temos aqui é um massacre, porque batalha é quando há perdas dos dois lados, mas quando só um lado morre, então é um massacre. O que vai haver quando Cristo voltar vai ser um massacre. Cristo vai massacrar os ímpios. Bom, então por que é importante destacar se aqui todos os ímpios estão sendo mencionados ou não? Porque vai
influenciar aqui no final. Porque todos morreram. Todos os ímpios morreram. Não sobra ninguém. Se todos os ímpios são mencionados lá, todos morreram. Não sobra ninguém. Isso é o que o texto diz aqui. Vocês estão vendo, né? Então, surge uma pergunta aí que os pré-milenistas precisam responder, né? E, já de cara, nós podemos dizer que esse é o calcanhar de Aquiles dos pré-milenistas, né? Pergunta é: se o milênio começa logo depois do Senhor voltar, né? O milênio, segundo os pré-milenistas, acontece logo depois da segunda vinda. Se é verdade isso, e o milênio é físico, terreno e mundial, se no milênio o Senhor vai reinar até mesmo sobre os incrédulos, e todos morrem quando ele voltar, todos vão morrer, essa é a pergunta. Sobre quem o Senhor vai reinar no milênio? Quais são as nações que se unem a Satanás e se rebelam contra o Senhor depois do milênio? Se todos morrem na segunda vinda do Senhor Jesus, né? Lá em Apocalipse 20, do versículo 7 ao 9, diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Primeiro que Gog e Magog não existe mais, né? E segundo, essas nações mencionadas aqui no versículo 8 surgem da onde, se todas as nações estão referidas no capítulo 19 e todos morreram? Então, de onde surgem essas nações que vão se reunir a Satanás para pelejar? E diz ainda que eles marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. No caso aqui, é uma referência a Jerusalém, né? E aí desceu fogo, porém fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, de onde surgem essas nações aí? Se todas se acabaram ali no capítulo 19. Sobre quem Jesus vai reinar no milênio, já que o milênio vai ser composto de crentes e ímpios. É isso que os pré-milenistas acreditam. Eles não acreditam que o milênio só vai ter judeu. Porque se eles acreditassem que só teria judeu, talvez eles teriam uma saída aí, né? Mas não é o que eles acreditam. Os judeus vão estar lá de acordo com o pensamento pré-milenista, mas não é só judeu, vai ter ímpio lá. E essas nações, então, referidas aí no capítulo 20, elas surgem de onde? Se todo mundo morreu lá no capítulo 19, quando Jesus voltar, todo mundo morre. Então, de onde surgem essas nações? E sobre quem Jesus vai reinar exatamente? Porque se for sobre crentes incrédulos e todos morrem ali, os incrédulos, sobra quem? Certo? Então, uma pergunta aí para os pré-milenistas responderem. E essa é a minha primeira crítica, né, ao pré-milenismo, que mostra que, para mim, mostra uma inconsistência, uma incoerência no argumento deles e que torna, para mim, difícil, né, a concordar com os pré-milenistas. Certo? Se você é pré-milenista, responda essa pergunta aí. Se você não é, ou se você é, então é uma pergunta que os pré-milenistas têm que responderem. Bom, aqui nós vemos um outro probleminha
no entendimento pré-milenista, que é o seguinte: já que o capítulo 19 retrata a segunda vinda de Cristo e o juízo final, é o que parece lá, né? No capítulo 19. E o capítulo 20 fala do milênio. Eu pergunto para vocês: é coerente para uma interpretação correta e sadia afirmar que o milênio acontece depois da segunda vinda de Cristo? Nós temos esse problema lá exposto, né? Jesus vem e morre todo mundo. Não sobra ninguém para o milênio. Certo? Porque, de acordo com os pré-milenistas, a igreja vai ser arrebatada antes, né? Eu estou falando dos dispensacionalistas, porque os históricos não concordam, né? Do arrebatamento secreto. Mas os dispensacionalistas concordam. Então, há uma diferença entre eles aqui. Mas, se o capítulo 19 retrata a segunda vinda de Cristo, como a gente viu, e o juízo final, como a gente também viu, e o capítulo 20 fala do milênio, é coerente para uma interpretação correta e sadia afirmar que o milênio acontece depois da segunda vinda de Cristo? Vocês acham que há uma sequência entre o 19 e o 20? Para mim, né? Não sei para vocês, mas para mim não parece uma sequência. O 19 não, o 20 não parece ser uma sequência do 19. Parece haver uma ruptura ali. É a impressão que eu tenho. Não sei vocês. Mas a impressão que eu tenho é que o 19 encerra a história humana e o 20 recomeça a contar a história humana. Reconta toda a história de novo, né? É o que parece para mim. É possível uma interpretação sequencial e cronológica do livro de Apocalipse, tendo em vista o capítulo 19 e 20? Então veja, se para vocês eu não consigo enxergar isso, mas se você consegue enxergar uma sequência cronológica entre o 19 e 20, então a interpretação sequencial e cronológica do Apocalipse dos pré-milenistas está correta. Se houver alguma ruptura ali, como eu estou achando que há, para mim há, né? Então o mais correto seria uma interpretação cíclica do livro, né? O que para mim parece mais correto. Mas aí vocês fazem a sua própria análise, né? O que vocês acham? Como já vimos, e esse é o meu entendimento, né? Uma interpretação sequencial e cronológica do livro de Apocalipse é inviável, pelo menos nos capítulos 19 e 20. Visto que o capítulo 20 não parece ser uma sequência cronológica do capítulo 19, e sim o início de uma nova sessão ou um novo ciclo. Gente, a impressão que eu tenho é essa. Tá? Quando eu leio, eu estudei o 19, estudei o 20, fiz uma comparação, para mim ficou muito claro que o 19 ele encerra a história humana, acabou ali, todo mundo morre, não sobra ninguém. O 20 ele parece voltar de novo lá para o milênio, como se o milênio realmente fosse antes da segunda vinda e não depois. Então, para mim, não há uma sequência entre o 19 e o 20. Há uma ruptura. Tá? Mas vocês vão poder leiam direito o texto e vejam, né? Para mim, não parece haver uma sequência, mas uma ruptura. Acaba tudo quando Jesus vem. Não sobra ímpio. E as nações referidas no capítulo 20, para mim, é o texto recontando de novo a mesma história. Ou seja, é o texto mostrando porque no capítulo 19
só fala da prisão da besta do falso profeta dos ímpios, não fala de Satanás. Então, no capítulo 20, para mim, né, vai dizer como então será o final da história, incluindo Satanás, né? Então, fica essa questão aí para vocês avaliarem, tá? Essa é a minha crítica ao pré-milenismo, né? Para mim, o 19 encerra a história, o 20 reconta a história. Toda a história de novo, né? Então, não há uma sequência. Por isso, e depois eu vou explicar melhor isso, né? O Apocalipse, para mim, ele tem que ser entendido de maneira cíclica, em seções, tá? Eu não vejo uma cronologia sequencial no Apocalipse de todo o livro, né? Por exemplo, quando eu vejo no 19 e 20, eu não consigo ver essa sequência. Então, mas vocês veem aí direito aí. Vamos analisar então a prisão de Satanás e vamos fazer isso tendo em vista o que os pré-milenistas acreditam. Porque vejam bem, né? De acordo com o relato que João faz do milênio, uma das coisas que vai acontecer no milênio, na verdade, é a primeira coisa que vai acontecer no milênio, é a prisão de Satanás. Satanás ficará preso por 1000 anos, é o que está lá no Apocalipse 20, né? Nós já saímos do 19, entramos agora no capítulo 20. Para os pré-milenistas, a prisão de Satanás é literal, é física e é geográfica. Para eles, Satanás estará preso, realmente, e impedido de agir. E por isso, cessará suas atividades durante 1000 anos. Então, para eles, já que o milênio ele é um período literal de 1000 anos, né? E Satanás vai estar preso, então ele não vai estar agindo no milênio. É isso que eles acreditam, né? As atividades de Satanás irá cessar. Por isso eles acreditam no milênio maravilhoso, onde só há coisa boa, né? Bom, veja o que o texto diz. Apocalipse 20, do 1 ao 3. O texto diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Tá? Então esse é o texto que faz referência à prisão de Satanás no Apocalipse 20. Pergunta que eu faço, né? A prisão de Satanás é literal e física ou simbólica e espiritual? Para eles é literal e física, né? Então vamos ver. Então veja bem, os pré-milenistas, eles tendem a interpretar o texto sempre literalmente, né? Eles dizem que os amilenistas, eles simbolizam demais o texto. Então, existe essa crítica deles aos amilenistas, né? Então, nós vamos seguir aí a linha de raciocínio deles. Eles dizem assim: o texto tem que primeiramente ser entendido literalmente. Se não fizer sentido literalmente, então nós partimos para uma interpretação simbólica, né? Essa é a regra geral, né? Então nós vamos então ver se faz sentido interpretar esse texto aí literalmente, tá? Como eles propõem, né? Então veja, o texto diz que um anjo vai prender Satanás com uma grande corrente. Pergunto para vocês, essa corrente é uma corrente de verdade, uma corrente física, uma corrente mesmo, ou aqui há uma descrição de uma prisão espiritual? Essa corrente, na verdade, não é uma corrente realmente física, né? O que vocês acham? Se ela for uma corrente física,
Como é que um anjo, que é um espírito, vai conseguir prender Satanás com uma corrente de verdade? Me digam aí. Como é que um anjo, que é um espírito, tá? Um anjo é um espírito, né? Vai conseguir prender Satanás com uma corrente de verdade? Essa corrente, ela é de verdade? Uma outra pergunta que eu faço, de acordo com o versículo 2. O versículo 2 fala que Satanás é um dragão. Né? A antiga serpente. Satanás é um dragão mesmo? Ele tem um formato de um dragão ou ele é um espírito? Ele é uma serpente, mesmo, literalmente, ou ele é um espírito? A primeira pergunta que eu fiz foi sobre essa corrente aqui, ó. Se ela era uma corrente de verdade. Porque se é literal, então é uma corrente. O texto fala que é uma corrente, tem que ser uma corrente. Se não é uma corrente, então aqui é uma descrição figurada, simbólica. Certo? A segunda pergunta é sobre o dragão. Satanás é um dragão? Ou é uma serpente? Ou é uma serpente no formato de um dragão, ou um dragão no formato de uma serpente? Ou ele é um espírito? Porque o que o texto diz é que ele é um dragão. E que é a antiga serpente. Então fica aí para os pré-milenistas responder essa pergunta aqui, né? Se Satanás é um dragão no formato de uma serpente, tá? Que é o que o texto diz lá, que a gente viu lá, tá? Para ser literal. Muito bem. Satanás, diz o texto que ele estará preso num abismo, certo? No abismo. Esse abismo, ele é, de acordo com o texto, ele tem um poço, tá? Esse poço tem uma tampa, certo? Que, de acordo com Apocalipse 9, versículo 1 e 2, pode ser aberta. A tampa do abismo. A tampa do poço do abismo pode ser aberta. Pode ser fechada e selada. Onde é que fica esse abismo? Será que algum pré-milenista aí sabe onde é que fica esse abismo? Já que o abismo é um espaço geográfico, né? Literalmente, né? Então, onde é que fica esse abismo? Que tem um poço, que tem uma tampa, tá? Que pode ser aberta, fechada e selada, de acordo com Apocalipse 20, versículo 3. Olha o que diz o texto aqui no versículo 3, que o anjo lançou Satanás no abismo, fechou. Então esse abismo pode ser fechado, né? Pôs selo sobre ele, né? Pôs selo sobre ele. Então esse abismo aqui, ó, pode ser fechado e pode ser selado, né? Porque ele pôs selo sobre ele. Então, se o abismo é um lugar geográfico, em algum lugar no universo, primeiro lugar, onde é?
esse abismo, né? Onde é que a Bíblia fala da localização desse abismo? E veja, o anjo fechará a tampa do abismo com uma chave. Com uma chave. Essa chave é uma chave de verdade. É isso que diz o texto aqui, no versículo 1. Olha, o anjo tinha na mão, ó, uma chave. Uma chave, ó. Tá vendo? O anjo, né? O anjo tinha na sua mão uma chave, que era a chave do abismo. Então esse abismo tem uma chave, certo? Novamente, é uma chave de verdade. Veja, se a corrente for de verdade, se essa corrente aqui for de verdade, certo? Se esse abismo aqui é literal, como é que o anjo, que é um espírito, pode pegar essa corrente de verdade aqui? Se Satanás é um dragão no formato de uma serpente, então a corrente tem que ser de verdade, né? Para prendê-lo. Se Satanás for um espírito, como eu acredito e o que a Bíblia diz que é, né? Um espírito, estou tentando escrever aqui, né? Então, como é que esse anjo vai prender Satanás com uma corrente de verdade, num espaço geográfico de verdade, literalmente físico, né? Que tem um poço, que tem uma tampa, que pode ser aberta, pode ser fechada, selada, com uma chave de verdade. Como é que prende um espírito no espaço geográfico? Me respondam aí. Tem sentido esse texto ser entendido literalmente? Tem sentido essa prisão de Satanás ser entendida como sendo literal? Ou o melhor é entender como sendo uma descrição figurada da prisão dele? No caso, em vez de ser uma prisão literal, ser uma prisão simbólica, uma prisão espiritual, ser uma descrição figurada dessa prisão dele. O que é que vocês acham? É literal ou é figurada? Vocês viram tudo que eu fiz aí. Vocês vão poder então avaliar. Vocês acham que isso realmente é literal? O que é literal aqui? Ou vocês acham que isso aqui é uma descrição figurada da prisão de Satanás? O anjo pegou uma corrente que não é literal, mas é uma figura para mostrar que realmente a prisão dele é uma realidade, né? E não que realmente ele amarrou de verdade. Satanás, na verdade, não é um dragão no formato de uma serpente, mas é um espírito que tem ações cujos efeitos lembram muito os efeitos das ações de um dragão. Ele tem características de uma serpente, e por isso a descrição, e não que ele seja de fato um dragão. Que Satanás está preso não no local geográfico, localizado em algum lugar no espaço, porque ele é um espírito, e que esse abismo, que é descrito como sendo tendo uma tampa que pode ser selada, fechada, e tem uma chave, na verdade são descrições figuradas dessa prisão. O que é que vocês acham? No meu entendimento, isso tudo é uma descrição figurada. O livro de Apocalipse, depois eu vou explicar melhor, né? Ele é cheio de símbolos. Então, talvez seja mais uma figura, né? Mas você vai poder avaliar aí, tá? A segunda coisa que nós vamos avaliar é a ideia pré-milenista de que o milênio é um período
de 1000 anos literais de governo de Cristo na Terra. Então, é isso que os pré-milenistas acreditam, né? Que Jesus virá estabelecer o seu reino aqui na Terra. Físico. Um reino físico. Literal, né? Nós vamos avaliar isso analisando o versículo 4 e o versículo 6 de Apocalipse 20. Nós já analisamos o versículo 1 ao 3, né? Que fala da prisão de Satanás. Agora, o versículo 4 ao 6, nós vamos analisar o milênio propriamente dito. Tá? Bom, primeira pergunta que eu faço. Observe bem. O milênio vai ser aqui na Terra? Vamos ver isso aqui. Primeiro nós vamos ver o que foi que João viu. Né? O texto fala que ele viu. O que foi que ele viu? Olha o que o texto diz. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá. Então, duas coisas João viu aqui. Ele viu tronos, né? E ele viu as almas. Foi isso que ele viu. Ele viu tronos, e nesses tronos se sentaram as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. Tá bom. Pergunta. Onde ficam os tronos que João viu? No céu ou na terra? Bom, eu não vou poder ler com vocês todos esses textos aqui, tá? Eu já li todos eles. Eu só coloquei aqui para vocês ficarem informados, tá bom? Mas você pode ler aí na sua Bíblia com calma. Todos esses textos aí. Todos esses textos aí estão no livro de Apocalipse, tá? E veja, eu vou só dizer para vocês o resultado da pesquisa que eu fiz de todas as vezes que aparece em Apocalipse a palavra trono. Tá? Todas as vezes que aparece, né, em Apocalipse a palavra trono. Então essas são as vezes que aparece em Apocalipse a palavra trono. E todas as vezes que o trono está relacionado, tá? Com Deus, ou a igreja de Deus, faz ser com Deus, com Cristo, ou com a igreja de Deus, tá? Todas as vezes o trono está no céu. Todas as vezes. Tá? Todas as vezes que a palavra trono em Apocalipse, tá? Está relacionado com Satanás ou os ímpios, né? Desculpe a letra feia aqui, tá? Com Satanás ou os ímpios, o trono está na terra. Então veja, como eu disse, todas as vezes que a palavra trono, essa palavra aqui, está relacionada com Deus ou com a igreja, ele sempre está no céu, tá? Quando ele está relacionado a Satanás e aos ímpios, ele está na terra. Isso me leva a crer que o trono que João viu está no céu,
né? Agora, de acordo com o texto, no versículo 4, Jesus vai reinar. Quem é que vai reinar com Cristo? São pessoas vivas vivendo na terra. Veja o que João viu, ele viu almas, tá? Ó, almas. Ele viu pessoas vivas na terra? Não, ele viu as almas dos decapitados. Foi isso que João viu. Ele viu as almas dos decapitados, tá? Então, quem vai reinar com Cristo são pessoas vivas ou as almas dos mártires? O texto diz que são as almas, né? Quem vai se sentar nos tronos para julgar? Pessoas vivas ou as almas dos mártires? Vamos ver lá no texto. São as almas, tá? As almas dos decapitados. Vou até marcar aqui para vocês aqui, ó. As almas, tá? Não são pessoas vivas, são as almas. De quem? Dos mártires. Certo? Dos mártires. Então, são esses que João viu que vão reinar com Cristo durante os 1000 anos, tá? Não tem referência aqui de nada na terra. E não tem referência aqui de pessoas vivas, tá bom? Onde ficam essas almas? Essas almas ficam no céu ou essas almas estão na terra? Onde ficam essas almas? Lugar de almas. Almas dos decapitados. Tô cansada, O lugar dessas almas é a terra ou é o céu? A terra é lugar de gente que foi decapitada? Ou essas almas estão no céu? Pergunta que eu faço. Se tronos estão no céu, como nós vimos, e as almas também estão no céu, como a gente viu, o milênio descrito em Apocalipse é celestial ou terreno? E se ele é celestial, de onde os pré-milenistas tiram a ideia de um milênio terreno? Já que o texto de Apocalipse, que fala do milênio, não menciona nada aqui na terra. Os tronos estão no céu, as almas estão no céu. Então, o que predomina nesse texto é o aspecto celestial, ao que me parece. E se ele é celestial, esse milênio também não é espiritual em vez de físico? Aí vocês avaliam aí e me respondam. De onde os pré-milenistas tiram um milênio terreno? Onde é que aparece aqui no texto Jerusalém? Onde é que o texto aqui menciona judeus? Onde? Então, tudo indica que o milênio tão esperado pelos pré-milenistas não está aqui em Apocalipse 20.